seja Deus. Nós sabemos, igreja, que este homem, aleluia, louvado seja Deus, contado por Jesus, aleluia, essa história de um homem, aleluia, que ele tinha tudo, aleluia, ele ali preparou aquela linda festa, aleluia, louvado seja Deus, para que, aleluia, porque ali estava vendo, aleluia, um casamento, aleluia, louvado seja Deus, e ele ali mandou convidar aquele povo para aquele casamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ali, igreja, nós sabemos, aleluia, que quando ele convidou ali, mandou convidar aquele povo, muitos ali, aleluia, estavam muito ocupados, aleluia, com o que fazer, aleluia. Então dizia que não ia, dizia que estava fazendo isso, dizia outro que estava fazendo aquilo, aleluia, e que não podia ir naquela festa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, o que é que esta palavra vem falar conosco nesta noite, aleluia? Que o Senhor Jesus, aleluia, ele ali preparou, aleluia, aquela linda festa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor preparou ali aquela linda mesa, aleluia, que está preparado para aquela igreja que permanecer até o fim, aleluia. Para aquele, aleluia, que não olhar para as dificuldades, aleluia, que enfrenta aqui na terra. Louvado seja Deus. Aquela mesa está ali preparada, as portas do cordeiro estão preparadas, mas é para aquele que permanecer até o fim, aleluia. Porque nós sabemos, igreja, que não é fácil, aleluia, que nós passamos por tanta coisa aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que o Senhor, ele é conosco, aleluia. Porque ele disse: filhinho, eu venci o mundo, aleluia, e você também vai vencer, aleluia. Nós temos a certeza, igreja, aleluia, que nós vamos vencer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, aleluia, convidou todas aquelas pessoas, mas aquelas pessoas, igreja, não quiseram vir, aleluia, para as portas, aleluia, para aquela festa, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente, aleluia. Hoje não é diferente, igreja. Nós convidamos as pessoas, aleluia, para aceitar Jesus, para morar no céu, mas muitos não querem, aleluia. Muitos preferem estar aí fazendo as coisas do mundo, amando as coisas do mundo, do que aceitar Jesus, do que, aleluia, então o reino que está preparado ali na glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas você, igreja, você está aqui, você está aqui porque você tem certeza da sua salvação, aleluia. Porque quando a gente não tem certeza, igreja, da nossa salvação, aleluia, nós não temos ânimo mais para vir para a casa de papai, aleluia. Nós não temos ânimo mais para buscar, nós não temos ânimo mais, aleluia, para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você está aqui nesta noite, aleluia, é porque o Senhor tem chamado, aleluia, na nossa vida. É por isso que nós
fez, aleluia. Para quê? Para que hoje nós herdasse a salvação, aleluia, glória a Deus. E hoje, aleluia, se nós passar qualquer coisinha, já está querendo largar o Senhor. Ai, igreja, louvado seja Deus. Não largue o Senhor por causa de nada, não, igreja. Siga em frente, aleluia. Permanece até o fim no caminho do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque eu sei que não é fácil, igreja. Cada um de nós tem uma luta, aleluia. Todo aquele que está nessa terra, ele tem uma luta, ele tem uma cruz para carregar. Aleluia, glória a Deus. Mas não desista, não corte a sua cruz por nada. Leva ela até o fim, aleluia. Olhou para ela ser em vão, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Não troque Jesus. Não troque Jesus por um prato de lentilhas. Assim diz a palavra. A igreja, eu creio que um prato de lentilhas, ele não vale nada. Aleluia. Não vale nada, aleluia. Mas Jesus sim. Aleluia. O que vale, igreja, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O que vale, igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então siga em frente, aleluia. Não desista, aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor ele é contigo nesta batalha. Você nunca está sozinho, aleluia. Muitas das vezes eu creio que tem muitos que têm pensado, Senhor, parece que eu estou sozinho, Pai. Mas o Senhor ele está te provando, aleluia. Ele está te provando para ver se você vai reclamar, para ver se você vai desistir do caminho dele, aleluia. Porque soldado covarde volta do caminho, mas aquele soldado que Jesus escolheu, aleluia, ele vai avante marchando, aleluia. Ele vai avante marchando sem olhar para trás, aleluia. Mas olhar somente para o nosso comandante Jesus Cristo, aleluia. Que está na frente, igreja. Ele está na frente de tudo, aleluia. Não pensa que ele te esqueceu, porque ele não te esqueceu, aleluia. Ele está contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali, igreja, aquele homem, louvado seja Deus, aleluia, foi ali convidar aquele povo, mas o povo não queria. Hoje, igreja, está dessa maneira. Você convida as pessoas, aleluia, para vir para a casa do Senhor. Você convida para aceitar Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Eu sempre digo, igreja, você que está com a sua passagem comprada, fica com ela. Fica com a tua passagem comprada. Porque os carros de fora, igreja, não vai demorar para nos buscar. Aleluia. E só vai subir, igreja, aquele que estiver com a tua passagem comprada. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Eu estava ali dizendo para os meus filhos, aleluia, compra a tua passagem.
preparado, igreja, para nós. Está tudo preparado e não vai demorar, não vai demorar. Não vai demorar para Jesus vir nos buscar, igreja. Está mais perto do que nós pensamos, igreja. Aleluia, Jesus. Porque tanta coisa está acontecendo neste mundo. Só quem é cego é espiritual para não ver. Aleluia. Porque aquele igreja que está ligado, aleluia, eu tenho certeza que todos os dias ele vê a diferença do céu. Aleluia. Todos os dias nós vemos diferença, igreja, neste mundo. Aleluia. Quando você vê uma coisa hoje pior, amanhã outra mais pior ainda. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não é mentirosa, ela é verdadeira, ela é fiel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Então fica na dispensação do Senhor, fica ligado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a qualquer momento o noivo vem nos buscar para a grande festa que está preparada na glória. Aleluia, Jesus. Mas, igreja, aleluia, louvado seja Deus. Naquele momento, igreja, que estava ali tudo preparado, aleluia, louvado seja Deus. Que aquele povo não quiseram ir, aleluia, louvado seja Deus. Muitos foram e muitos não foram, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ali de repente, quando eles olharam ali naquele meio, igreja, estava ali aquele homem, aleluia, que não estava vestido as vestes nupcial, aleluia. O que isso quer dizer, igreja? Aleluia, que aquele homem foi convidado, ele foi chamado, aleluia, mas ele não foi do jeito que aquele homem pediu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos que entrar, aleluia, na rocha. É por isso que nós temos que estar do jeito que papai quer, aleluia. Não do jeito que eu quero, aleluia. Porque se eu for querer do jeito, minha irmã, aleluia, viver na casa do Senhor, do jeito que eu quero, eu vou viver de todas as maneiras, igreja. Mas, aleluia, aquele que é, minha irmã, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, ele, aleluia, vai ser conduzido do jeito que Deus quer, aleluia. Ele vai estar do jeito que o Espírito Santo de Deus lhe ordenar, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, Deus de poder, Deus de glória. E ali aquele homem foi achado, aleluia, com as vestes que não estavam de acordo com aquele homem falou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestidos nupcial? E ele emudeceu, aleluia. Aquele homem ficou triste, aleluia, porque ele não estava, aleluia, como o rei queria que ele estivesse ali naquela festa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Disse então o rei aos servos: amarrai-o, pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, aleluia. A igreja, não queira ir para aquele lugar, aleluia, porque ali é um lugar, aleluia, aonde, louvado seja Deus, a pessoa clama por Jesus, mas não está mais lá. Ali é onde clama pelo seu, aleluia, seu pai, sua mãe, mas ele e ela não está mais ali, não está. Aleluia, louvado seja Deus para te ouvir. Então fica, aleluia, fica da maneira que Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira sair da presença, aleluia,
igreja. Vai ser muito triste, aleluia, para aqueles que ficar. Vai ser ranger de dente, aleluia. Ah, Senhor, por que eu não te ouvi, Senhor? Por que, meu Deus, quando a irmã falou isso, falou aquilo, eu não te obedeci, papai? Aleluia. E naquele grande dia, meu irmão, vai ser lançado, aleluia, do inferno, aleluia, glória a Deus, todo aquele que não quiser obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor tem que ser dita, igreja, queira ou não queira, aleluia, louvado seja Deus, mas ela tem que ser falada a verdade, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E disse, aleluia, glória a Deus, aqui no 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, aleluia. Nós vemos, igreja, templos cheios, mas a presença do Senhor não está ali, igreja. Aleluia. Quantos templos cheios, igreja, mas a presença de papai não está mais ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia, igreja, são muitos chamados, aleluia, mas pouquíssimos vão ser escolhidos. A igreja, então, que nós possamos pedir ao Senhor, que nós sejamos um desses povos, aleluia. Louvado seja Deus, que vão ser chamados para a porta do Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.